Aleluia. Ok, nós vamos ler um versículo extremamente conhecido, e a partir desse versículo nós vamos receber o ensino desta noite. Então, eu quero convidar você a ir comigo no Salmo de número 119, que é o maior salmo da Bíblia. Salmo de número 119. E nós vamos ler um único versículo, que é o versículo de número 105, na nova versão transformadora NVT. Salmo de número 119, verso de número 105, NVT. Se você está comigo, diga reino. Está fraco. Se você encontrou, diga reino. Se está comigo, diga aleluia. A Bíblia diz assim, Igreja do Senhor: tua palavra é lâmpada para meus pés e luz para meu caminho. Eu quero ouvir vocês. Toda a igreja. Mais uma vez. Ok, agora você pode falar isso de olhos fechados, com a mão no coração. Repete isso agora mais uma vez. Aleluia. Você concorda com isso? Diga amém. Ok, então, esse verso do Salmo de número 119, o verso 105, ele é só uma parte
de todo um contexto aqui do Salmo 119 que exalta a palavra. O Salmo 119 é um salmo de exaltação à palavra, que mostra a grandiosidade, a beleza, a importância da palavra, é um louvor à palavra de Deus. E quantos aqui amam a palavra, diga amém. Essa semana eu estava conversando exatamente sobre isso, sobre a importância que a palavra tem, como a palavra é importante para as nossas vidas. E eu quero te dizer que você está muito próximo de ver muitas coisas acontecerem na sua vida somente por você começar a colocar a palavra na sua boca e aplicar a palavra à sua vida. Se você concorda comigo, diga amém. E falando sobre isso, eu quero lembrar a vocês aqui algumas coisas nessa abertura de mensagem. E a primeira delas é que algumas pessoas misturam a sabedoria com o conhecimento. E apesar delas estarem o tempo todo juntas, principalmente no livro de Provérbios, a sabedoria e o conhecimento não é necessariamente, obviamente, a mesma coisa. Então, tendo isso claro em nossa mente, nós podemos ver aqui no Salmo 105 as duas coisas. Vou pedir que bote aqui novamente o texto. A Bíblia diz assim: tua palavra é lâmpada para meus pés e luz para meu caminho. Então percebam que o texto começa falando primeiro que a palavra é lâmpada. Não diz inicialmente que a palavra é luz. Inicialmente. Diz que a palavra é lâmpada. Ok. Aí a Bíblia diz: então ela, em consequência, é luz para o meu caminho. Então, primeiro você tem o que nós chamamos de sabedoria. Diga comigo, a sabedoria é como a lâmpada. Ou seja, a sabedoria é como a lâmpada. Então, quando nós pensamos na sabedoria, a sabedoria é a própria palavra de Deus. Alguém vai dizer aleluia? Então, a sabedoria é a própria palavra. Agora, o que vem da lâmpada? Bem, a lâmpada não produz trevas. A lâmpada produz o quê? Produz o quê? Luz. Ok? Então, o resultado da lâmpada é a luz. A luz, mesmo sem você pensar muito, vai lembrar que todas as vezes que a Bíblia fala sobre o império do inimigo ou o reino de Satanás, sempre vai se referir a ele como o reino ou o império de quê? Das trevas. Então, não significa que o reino do diabo é um reino sem lâmpadas. Não é esse o sentido. É no sentido de que o reino das trevas ou o império das trevas só ganha espaço por meio da ignorância. Porque trevas é ignorância. Diga comigo, trevas é ignorância. Então, quando a Bíblia fala sobre a luz é o conhecimento. Diga comigo, a luz é o conhecimento. Quero te lembrar a ideia aqui que estamos falando de sabedoria e conhecimento. Então, quando você obtém sabedoria, a sabedoria, que é a palavra, ela vai trazer sobre a sua vida luz. E essa luz é o conhecimento. Alguém pode dizer aleluia? Lembrando que Jesus disse: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, Pai, e a seu Filho a quem enviaste. Essa é a verdadeira vida, a vida eterna, conhecer. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a quem? Ao Senhor. Então, este conhecimento é a luz da nossa vida. Alguém pode dizer aleluia? Jesus disse: aquele que me segue não andará em quê? Em trevas. Então, trevas é ignorância. Mas luz é conhecimento e nós estamos na luz do Senhor. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Então diz comigo, sabedoria é como a lâmpada, mas o conhecimento é como a luz. Então a luz provém da sabedoria, a luz provém da palavra de Deus. Alguém pode dizer aleluia? Agora vamos caminhar mais um passo.
Percebam aqui nesse texto, já falei aqui sobre sabedoria e conhecimento, só nesse pequeno versículo aqui. Olhando esse texto, olha que coisa tremenda. A Bíblia diz que a lâmpada não está no caminho. A lâmpada está em que lugar? Em que lugar? Nos pés. A Bíblia diz, lâmpada para os meus pés. Aí o que a lâmpada produz? Que a luz vai iluminar então o quê? O caminho. Então, vejam bem aqui. Veja como tudo na Bíblia não é colocado à toa. Há um motivo, uma razão, as escolhas das palavras. A Bíblia diz que a palavra foi inspirada pelo Espírito de Deus. Os homens não escreveram por vontade própria, mas foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Alguém pode dizer aleluia? É por isso que nós não podemos ter dúvida da palavra. Porque ainda que em torno de 40 homens colocaram as mãos nessa escritura, por trás só existiu uma única mente, que é a mente de Deus. Irmãos, então, quando a Bíblia diz que a palavra é uma lâmpada e a lâmpada está nos pés ou para os meus pés, ela está ligada aos pés e não inicialmente ao caminho, então significa o que quando você lê Provérbios diz, a coisa mais sábia que você pode fazer é adquirir sabedoria. Parece uma redundância, mas está escrito. A coisa mais sábia que você pode fazer na vida é adquirir o quê? Então, escute o que eu vou te dizer. A coisa mais sábia ou a decisão mais sábia que você pode tomar na sua vida é trazer uma lâmpada para andar neste mundo em trevas. Eu quero que você pense, parece uma coisa boba, mas eu já disse, as coisas mais poderosas, elas parecem até bastante óbvias, mas elas precisam ser ditas. Porque erramos às vezes nas coisas pequenas. Então pense que Jesus disse que o mundo está em trevas, sim ou não? A Bíblia diz isso, Jesus falou que o mundo jaz no maligno, o mundo está em trevas. Pois ele disse, eu sou a luz do mundo, enquanto eu estiver no mundo, eu serei a luz para este mundo. Por isso que ele disse, agora vocês são a luz do mundo. Por que o mundo precisa de luz? Diga comigo, porque ele está em trevas. Então vamos pensar da seguinte forma. Se você está num ambiente escuro e você precisa se movimentar, se mover nele, andar nele, a coisa mais sábia que você deve fazer é trazer para a sua vida uma lâmpada. Uma o quê? Uma lâmpada. Porque a lâmpada, como você já entendeu, vai produzir a luz que você o quê? Precisa. Tá claro isso ou não? Ouçam. Eu quero que vocês escutem isso com ouvidos espirituais. No mundo em trevas, a coisa mais sábia que você pode fazer é trazer para a sua vida a lâmpada. Alguém pode dizer aleluia? Então vejam, a lâmpada está associada ao viajante e não ao caminho. É ele que tem que trazer a lâmpada com ele. Faz sentido para você ou não? A luz não está no caminho. A luz está com o viajante. E aí, porque está com ele, ela vai iluminando o caminho do viajante. Está fazendo sentido para você ou não? Está fazendo sentido para você? Vou repetir. A luz não está no caminho. Ok? O que está com o viajante é a lâmpada. E porque ele foi sábio em trazer a lâmpada para a sua vida, então tem luz para o caminho dele. Faz sentido para você ou não? Você é essa pessoa. Você é essa pessoa. Você é a pessoa que entendeu que apesar de vivermos em um mundo em trevas, nós precisamos nos mover nesse mundo. Nós precisamos nos locomover nele, nos mover, nos mexer, sair do lugar, caminhar, ir em direção ao alvo, ao propósito, mas nós não podemos andar no escuro, nós não podemos tatear no escuro, nós precisamos da lâmpada que vai nos produzir a luz. Alguém pode dizer aleluia? Então diga assim comigo, adquirir uma lâmpada é a coisa mais sábia que eu posso fazer em um mundo em trevas. Tá claro para você ou não?
Ou seja, em outras palavras, é você que decide se vai levar a lâmpada ou não com você. Tem muita gente andando nesse mundo sem lâmpada, sim ou não? Sim ou não? Porque é uma decisão. Você decide se vai viver neste mundo com uma lâmpada ou não. É uma decisão, diga comigo, uma decisão. Eu não estou recomendando ninguém assistir esse filme, não, mas tem um filme com o Keanu Reeves e o Al Pacino chamado Advogado do Diabo. Eu não sei porque escolheram advogado para ser coisa do diabo, não sei porquê, mas escolheram. E uma das teses do filme do Keanu Reeves e do Al Pacino, que faz o papel do diabo no filme, o Al Pacino, é que ele faz todas as ofertas, mas ele não tem como obrigar a pessoa a aceitar ou não. Ou seja, toda a história se desenrola para fazer com que o personagem tome uma decisão ao lado do diabo. Porque apesar dele fazer tantas ofertas, ele não tem como obrigar a pessoa a decidir por ele. Está fazendo sentido para você ou não? Assim acontece na nossa vida prática. O diabo, ele só abre para você a vitrine. Se você vai pegar o que está na vitrine, é uma decisão sua. Está fazendo sentido ou não? O diabo trabalha com marketing. Essa semana eu também comentei sobre isso com alguém, não me lembro agora, que eu falei, o diabo é o maior marqueteiro que existe. O maior especialista em marketing é o diabo. Por quê? Porque ele é o único sujeito que consegue vender o veneno como se fosse a coisa mais prazerosa do mundo. É algo que vai matar o sujeito, mas ele vende de uma forma que as pessoas correm atrás daquilo e diz: sem isso eu não consigo viver. Isso é o marketing do diabo. Ele mostra o prazer do pecado e esconde a consequência. E a Bíblia diz que a consequência do pecado é o que, igreja? A morte. Mas nós não estamos na morte, nós estamos na vida. Porque Jesus disse: vocês têm a luz da vida. Bora aplaudir Jesus, aleluia! Alguém pode dizer glória a Deus? Ok, então vamos rapidamente aqui falar sobre essas coisas. O que a lâmpada pode fazer por você? O que a lâmpada pode fazer por você? Se você entender aqui que a lâmpada que eu estou falando não é a lâmpada do Aladim, não, viu, irmãos? Ah. Aqui no original em hebraico, a palavra lâmpada aqui são as lamparinas do candelabro, ok? Ou em hebraico lá, a menorá. Então, a menorá ela tem 7 lamparinas, ok? E Deus deu a ordem como deveria ser confeccionado. Ele diz como é que ele queria a menorá. Cada detalhe, mas não é a minha mensagem hoje aqui. Então, a lâmpada aqui não é as lâmpadas modernas que nós usamos, é a lamparina do catsal da menorá. Tá claro isso ou não? Ok. Então, diga assim comigo: o que a lâmpada pode fazer por mim? Número 1, a lâmpada mostra o caminho. Esse é o número 1. Anote aí se você pode anotar. A lâmpada mostra o caminho. Qual é o primeiro ponto? Qual é a primeira coisa que a lâmpada pode fazer por você? A lâmpada mostra o caminho. E aí, vamos lá. Eu quero mostrar para vocês aqui. Coloque aqui na tela, por gentileza, Salmo 25, verso 4, NVT. Olha que texto perfeito. Salmo 25, verso 4. Quantos estão comigo? Diga amém. Ok. Olha o que o salmista diz. Mostra-me a igreja. Não é qualquer caminho. Mostra-me o caminho o quê? Senhor, ensina-me por onde devo andar. Alguém pode falar isso agora? Toda a igreja. Ensina-me por onde devo andar. Mas olha o que ele começa dizendo. Primeiro, mostra-me o quê? Mostra-me o caminho certo. Quem vai lhe mostrar o caminho certo? O Senhor. O Senhor que vai lhe mostrar o caminho certo. O caminho em que você deve o quê? Andar. Você não deve pôr os pés em um lugar que não é o caminho certo. Tem o caminho certo. E é onde você deve pôr os seus pés. É por onde, é nesse caminho certo que você deve trilhar. É neste caminho certo que você deve trilhar. E aí eu quero lhe mostrar um outro texto.
Texto conhecido. Vai comigo em João 14, verso 5, NVT. João capítulo 14, verso 5. João 14, 5. Você está comigo? Diga amém. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Aí ele faz uma pergunta de sabedoria. Como podemos conhecer o caminho? Ele pergunta, como podemos conhecer o caminho? Volta para o verso 5, por favor. Como podemos conhecer o caminho? Ele faz uma pergunta de sabedoria. Faz uma pergunta o quê? De sabedoria. Ele diz, como podemos saber o caminho? Aí o verso 6. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Alguém pode dizer aleluia? Então, quando Tomé fez a pergunta de sabedoria, ele disse: como vamos saber o caminho? Como conhecer o caminho? Jesus disse: pronto, eu vou mostrar para vocês o caminho. Aqui, eu sou o caminho. Alguém vai dizer aleluia? Então diga assim comigo: o caminho é Jesus. Mais uma vez, o caminho é Jesus. E se você se basear no Salmo 25 que lemos antes, não é qualquer caminho. Jesus é o caminho o quê? Certo. É o único caminho certo que existe. Qualquer outra tentativa é errada. O caminho certo é Jesus. Alguém pode dizer aleluia? Diga comigo, Jesus é o caminho certo. Porque ele é o único caminho. Diga comigo, porque ele é o único caminho. Alguém pode dizer aleluia? Agora vamos lá. Quando eu já tinha terminado essa mensagem, eu já tinha concluído ela, por alguma razão eu voltei para ela e comecei a reler a mensagem. E de repente eu tive uma inspiração do Senhor. E na hora que eu recebi a inspiração do Senhor, fui e fiz uma anotação. E eu quero dividir com vocês. O Senhor me disse que fazer uma pergunta de sabedoria acende a luz da lâmpada. Vou repetir. Fazer uma pergunta de sabedoria acende a luz da lâmpada. Alguém vai dizer aleluia? Por quê? Porque a resposta à sua pergunta de sabedoria, a resposta à sua pergunta de sabedoria é o conhecimento da verdade. Vou repetir. Quando eu faço uma pergunta de sabedoria, eu acendo a luz da lâmpada. Porque a resposta àquela minha pergunta de sabedoria, a resposta àquela minha pergunta é o conhecimento da verdade. Jesus disse em João 8,32: e conhecereis a verdade, mais uma vez, percebam que o que me liberta é o conhecimento de quê? Da verdade. Então, se é o conhecimento da verdade que me liberta, então é a mentira que me aprisiona. Então você só será livre, ouçam, você só será livre de verdade quando você for liberto da mentira que lhe prende. Você só será livre, irmãos, isso eu estou falando para a vida. Você só será livre nesta vida no dia em que você for liberto das mentiras que lhe prendem. Enquanto houver mentiras em você que lhe prendem, você ainda não é livre de verdade. Porque o que te liberta é o conhecimento da verdade. É por isso que nós precisamos aprender a fazer perguntas de sabedoria. Porque quando eu faço uma pergunta de sabedoria a Deus, ao Espírito, à palavra, ela me responde com o conhecimento da verdade. Faz sentido? Por isso que a sabedoria é a lâmpada. Mas o que a lâmpada produz é luz. A luz é conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos. Então diga comigo: se a verdade me liberta, o que me prende é uma mentira. Então você precisa descobrir quais são as mentiras que prendem sua vida. E você só vai descobrir isso fazendo as perguntas certas. Quando você entender até aqui, diga amém. Quando você entender até aqui, diga amém. Ok. Segundo,
Vamos fazer igual a escola, né? Fazer uma recapitulação aqui rápida, enquanto a gente caminha. Qual a primeira coisa que a lâmpada pode fazer por você? Seu caminho. Quem é o caminho? Ele é mais um caminho? Não, ele é o único. É o caminho o quê? Baseado em Salmo 25, é o caminho o quê? Caminho certo. E quantos são felizes de estar no caminho certo? Quantos são felizes de estar no caminho certo? Ok. Agora perceba como é um casamento aqui. O segundo ponto, a lâmpada impede o desvio. A lâmpada mostra o caminho e a lâmpada impede o... Por que adianta você saber que agora está no caminho certo, mas um dia se desviar do caminho certo? Faz sentido ou não? O que adianta hoje estarmos no caminho certo e amanhã nos desviarmos do caminho certo? Adianta alguma coisa? Adianta alguma coisa? Não adianta nada. Então, a lâmpada impede o desvio. Quando você entender daqui, diga amém. Ouça. Baseado no que lemos no Salmo 25, o caminho só é válido se o caminho for o caminho certo. Diga comigo, o caminho certo. Ok. Então, tudo que não é caminho certo é atalho. Pode anotar isso. O que não é caminho certo é atalho. Só existe um caminho certo, é Jesus. Todas as demais coisas não são caminhos. É um atalho. Por isso eu estou falando de desvio. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 22:6, NVT. Vamos lá. Você está comigo? Diga amém. Tá fraco, você está comigo? Diga amém. Ok. Hoje a gente vai dar uma ampliada nesse texto aqui. A gente cita muito esse texto. Nós vamos dar uma ampliada nesse texto aqui. Vocês estão me acompanhando? Qual o ponto 1 da mensagem? O que a lâmpada pode fazer por você? Segundo, o que a lâmpada pode fazer por você? Impede o quê? O desvio. Porque só existe um caminho certo, todos os outros caminhos são, na verdade, o quê? Atalhos. Ok. A Bíblia diz: ensine seus filhos no caminho certo. Ensine seus filhos no caminho certo. E mesmo quando envelhecerem, não que, igreja? Não que. Porque eles estavam no caminho o quê? E se eles pegam um atalho, então eles se desviaram. Mas a Bíblia diz: não vão se desviar, vão permanecer no caminho o quê? Certo. Agora vamos lá um detalhe. Algumas pessoas leem esse texto e eles entendem, ouçam bem, vocês estão me acompanhando? Olhe para mim aqui agora. Algumas pessoas leem esse texto e o que elas entendem é que nós devemos ensinar os nossos filhos o caminho certo. O texto não diz isso. Eu sei que eu plantei aí agora uma bomba na sua cabeça. Muitos crentes leem esse texto e acham que nós devemos ensinar nossos filhos o caminho certo. Não é o que o texto diz. O texto não diz: ensine seus filhos o caminho certo. Ensine seus filhos no caminho certo. Você tem que estar no caminho. O que você faz para seus filhos permanecerem no caminho certo é você se manter no caminho certo. É o seu modelo de firmeza e retidão com Deus que ensina seus filhos. Não é o que você fala com eles de Deus, é o que eles veem de você firme com Deus. Eles nunca viram você desviado. Eles nunca viram você perder a fé. E é esse modelo que você está ensinando para eles, porque você está no caminho. A Bíblia diz: ensine seus filhos no caminho. Você tem que estar no caminho. Você está fraco. Você tem que estar no caminho. E seus filhos aprendem pelo seu testemunho. Seu testemunho de quê? De seriedade, de retidão com Deus. Você não vive se desviando do Senhor. E aí a Bíblia diz, quando eles crescerem, eles vão seguir esse modelo. Ah, pastor, o senhor está querendo aplicar o texto. Isto aí é uma aplicação do texto. Só para mexer com a nossa cabeça. Ok. Então,
Todos nós, eu também faço isso, olhamos esse texto como um princípio, diga comigo, um princípio, que se eu seguir, eu sou abençoado. A Bíblia diz, ensine seus filhos no caminho certo, e mesmo quando eles crescerem, envelhecerem, não o quê? Se desviarão dele. Aí vamos para um outro texto aqui bíblico, que é o cumprimento do princípio. Vai comigo, por favor, em Provérbios, ou Provérbios não, perdão, 2 Crônicas 20:32, Ara, Almeida Revista Atualizada. 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 20, verso 32, Ara. Vai lá comigo. Ok. Esse texto está falando aqui de Josafá. A Bíblia diz: ele andou no caminho de Asa. No caminho de quem? Asa. Quem era Asa? A Bíblia diz: seu pai. Quem era Asa? E não se desviou dele. Ele não fez o quê? Fazendo o que era reto perante o Senhor. Quem foi primeiro reto diante de Deus? O pai. Não foi o que Asa disse, foi o que Asa fez. Asa não se desviou de Deus, ele foi reto diante do Senhor. O que foi que o filho fez? Seguiu o caminho do pai. E também não se desviou de Deus. O texto não diz ensine o caminho, ensine no caminho. Você tem que estar nele. Você tem que viver sua retidão com Deus, sua firmeza com Deus, mostrar que está sério com Deus, que com Deus na sua casa você não negocia com as coisas de Deus. Deus na sua casa é a prioridade, ele é inegociável, nada é superior a Deus dentro da sua casa. Se aborrece qualquer pessoa, até eles mesmos, mas você não negocia a Deus. Você vai contrariar sua sogra, seu sogro, seus filhos, quem for, mas com Deus você não negocia. Aí seus filhos crescem e vê, não. Meu pai não troca Deus pela praia, meu pai não troca Deus pela farra, meu pai não troca Deus por uma proposta de dinheiro, meu pai não troca Deus. E aí, seus filhos começam a ver que você não tem um ídolo em casa, você tem um Deus de verdade. E que Deus é mais real do que qualquer pessoa dentro da sua casa. E que toda a sua casa vive para servir aquele Deus. Alguém pode dizer aleluia? É o que o texto está dizendo aqui, eu não estou inventando. O texto diz, ó, no caminho de Asa, não diz no caminho de Deus. O filho seguiu o caminho do pai, que era o caminho que o pai seguia. Um caminho que era reto perante o quê? O Senhor. Olha o que a palavra diz, reto. É reto porque não teve o quê? Foi reto porque não teve o quê? Diga comigo, só Jesus é o caminho. O resto é atalho, é desvio. Quantos aqui vão permanecer no caminho? Quantos aqui vão permanecer no caminho? Ok. Então, por que eu vou trazer a lâmpada para a minha vida? Porque o mundo anda o quê? Em trevas. Vou trazer a lâmpada. Agora, a lâmpada, uma vez na minha vida, ela vai produzir o quê? Vai produzir luz. Então, a luz que a lâmpada produz vai me mostrar o caminho. E como eu estou vendo o caminho, eu também consigo ver os desvios. E eu permaneço o quê? No meu caminho. Agora, se eu estiver em trevas, eu posso facilmente me atrapalhar no caminho e pegar o quê? Um atalho. Quando eu for ver, eu já estou fora do caminho. Eu estou até andando, mas eu estou já desviado. Eu estou andando em um desvio. Inclusive, agora eu quero falar como pastor com você. Há crentes que permanecem dentro de igrejas, mas eles estão desviados. Agora escute. Nós só pensamos em desvios para o mundo. E esse é o mais comum. Há muitos crentes que se desviam para o mundo, largam Jesus para o mundo. Mas há crentes que se desviam da verdade. Estão na igreja, mas abraçaram doutrinas malignas, diabólicas, de homens e abraçaram o erro. Tem crente que hoje acredita em coisas que não está na Bíblia. Essa semana,
eu vi um pastor renomado com livros escritos, ensinando em alto e bom som que Deus não vai mandar ninguém para o inferno, que inferno não existe. Ele está indo contra a Bíblia, mesmo ele pregando com a Bíblia na mão. Isso é o relativismo do tempo moderno. As pessoas estão dizendo, não, vamos melhorar a Bíblia, como o Xuxa outro dia disse, a Bíblia precisa ter um upgrade, melhorada, aperfeiçoada em tempo. Não, não, a Bíblia não precisa de upgrade, quem precisa de upgrade somos nós. Nós precisamos melhorar. Não é a Bíblia, é a Bíblia que muda a nossa vida, não somos nós que mudamos a Bíblia. Porque senão nós somos a verdade, não ela. Então tem muito crente desviado, começando a ouvir esses ensinos na internet e acreditando que inferno não existe mais, que não existe mais condenação, que no final Deus vai dizer, Silvio Santos vai dizer, vem para cá, vem para cá, vem para cá, e que vai salvar todo mundo. Isso é erro doutrinário, isso é doutrina de demônios, estão ouvindo ou não? Alguém está ouvindo ou não? E aí vai, meu irmão, aí vai, aí vai. Então você vai ter uns pastores meio doidos assim, parecendo que aquele cara do filme De Volta para o Futuro, doutor Zoc, tinha aquele cabelo assim arrepiado lá. E você vai até achar estranho, mas esse cara eu não vou ouvir não. Mas vai ter o mesmo, como diz hoje, cabelinho na régua, todo arrumadinho, de terninho, com Bíblia na mão. E o cara fez até teologia, mas cuidado, muito cuidado. Porque tem muitos pastores e pregadores desviando as ovelhas de Jesus da verdade. Tá? Então tem crentes desviados. Irmãos, quando você se desvia da verdade, você se afasta de Cristo. Porque Cristo é a verdade. Qualquer doutrina que você abraça que não é a verdade, você está se afastando de. Por isso que Paulo disse assim: ó, quem foi que enfeitiçou vocês? Vocês estavam caminhando o quê? Tão bem. Começaram a acreditar que a circuncisão é alguma coisa, começaram a decair de quê? Da graça. Quem afastou vocês da simplicidade que há em Cristo? O papel aqui nosso, como pregador da palavra, é fazer você se aproximar cada dia mais de Jesus e não distanciar você dele. Eu percebo se o que você aprende na sua igreja te aproxima mais de Cristo ou te afasta dele. Se está te aproximando de Cristo, então continue, você está no caminho certo. Agora, se você ouve uma mensagem que se você seguir aquilo ali, você vai se afastar do que Cristo ensinou, corra. Não é que a polícia vier aí, não. Corra, porque Jesus está voltando. Alguém vai dizer aleluia? Então diga assim comigo. A luz impede o desvio. Então, fazendo aqui só... Nem pensei em demorar muito aqui, mas Deus sabe porque é que eu estou insistindo com isso. Então significa que quando uma pessoa se desvia, antes do desvio, houve na vida dela o quê? Trevas. Algum momento ela o quê? Cegou. Faz sentido para você ou não? E uma das coisas que ajuda a crente a cegar é ficar dando ouvido a falso o quê? Falso ensino. Hã? Não foi assim que Eva caiu? Eva caiu ouvindo o quê? Uma serpente, uma voz. Irmãos, tem muitos líderes hoje na internet que são voz da serpente. São voz da serpente. Estão ali apenas para desviar a igreja de Jesus. Diga comigo, misericórdia. Mas não sou eu que disse, Jesus disse, nos últimos dias apareceriam falsos profetas, mas também falsos mestres. Aí só lemos falsos profetas, que dizem, assim diz o Senhor, quando o Senhor não diz. Mas a Bíblia diz também, haverão falsos o quê? Mestres. E antes dos falsos profetas e falsos mestres, Jesus diz, haverá também os falsos cristos. Você sabe quando eu falei isso domingo, você sabe como é que você descobre quando uma coisa é falsa? Quando você conhece a verdadeira. É fácil identificar uma coisa falsa quando você conhece o quê? A verdadeira. Mas nós estamos aqui conhecendo a palavra da verdade. E Deus vai nos guardar de todo desvio. Deus vai nos guardar de todo desvio. Que Deus nos guarde. Em nome de Jesus. Amém? Quantos creem nisso? Diga aleluia. Ok. Terceiro ponto. O que a lâmpada pode fazer por você? A lâmpada mostra o caminho
a lâmpada impede o desvio. E terceiro, a lâmpada revela os perigos. Qual é o terceiro? Revela os perigos. Ok, vai comigo, por favor, Salmo de número 56, verso 13, NVI. NVI. NVIs. Você está comigo? Diga amém. Bota na nova versão internacional, por favor, NVI. Ok. Pois me livraste da morte, e aos meus pés de quê? Para que eu ande diante de Deus na escuridão? Diante de quê? Na luz da vida. Alguém pode dizer aleluia? É perfeito demais. Salmo 53, 13. Pois me livraste da morte e livrou os meus pés de quê? Tropeçar, para que eu ande diante de Deus na luz da vida. Ou seja, por que eu não tropecei? Porque na minha vida tem o quê? A luz de Deus, tu me livraste da morte. E não é qualquer luz, é a luz da vida. Por que ele me livrou da morte? Não é qualquer luz, é a luz do quê? Da vida. Então, quando eu trago a lâmpada para a minha vida, a lâmpada me mostra o caminho, a lâmpada impede o desvio, porque eu estou vendo o caminho, amém? Estou vendo o caminho, estou vendo o caminho com clareza. E eu também estou vendo aonde estão os perigos. Aonde estão os obstáculos. Porque os obstáculos e os perigos se escondem na escuridão. Se esconde o quê? Na escuridão. Ok, vamos ler um outro texto bíblico aqui. Para clarear mais ainda isso em nossa mente. Salmo 91, verso 3, NVT. Salmo 91, verso 3, NVT. Alguém está aprendendo algo aqui? Diga aleluia. Falando do Senhor, pois ele o livrará das armadilhas do quê? E o protegerá de doenças mortais. Alguém pode dizer glória a Deus? Mas eu fiquei muito fixado nessa parte, achei tremendo as armadilhas da vida. A vida é o caminho, é o trajeto. Aí a Bíblia diz que existem no nosso trajeto, no nosso caminho, armadilhas escondidas. Mas se nós tivermos o Senhor, se nós tivermos a palavra dele e a luz que vem dele, ele nos livrará o quê? Ele vai nos livrar de quê? Ok. Diga comigo, o Senhor não quer que o meu pé tropece ou caia em armadilha. Amém? Por isso que a Bíblia diz, ele te livrará do quê? Do laço. Vamos ver aqui. Salmo 91, verso 11 e verso 13. Põe aqui para mim. Salmo 91, verso 11 e verso 13. Você está me acompanhando? Diga amém. Pois ele ordenará aos seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Você está andando pelo caminho. E a Bíblia diz que o Senhor vai proteger você enquanto você caminhar, enquanto você estiver andando no caminho. Alguém pode dizer aleluia? Aí a Bíblia diz, verso número 12: ele o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. É fácil você bater o pé numa pedra. Se você tiver o quê? Uma pedra no escuridão, mas a Bíblia diz que se os seus pés estiverem com a luz de Deus, não haverá nenhum tipo de machucado. Alguém pode dizer aleluia? Aí a Bíblia diz assim, verso de número 13. Você pisará leões e cobras e esmagará os leões ferozes e serpente debaixo dos seus pés. Alguém pode dizer aleluia? A Bíblia diz, a lâmpada é útil, pois ela não deixa que haja desvios ou atrasos. Vai comigo, Isaías 30, 21, por favor. Isaías 30, 21. A lâmpada é útil, pois ela não deixa que haja desvios ou atrasos.
A Bíblia diz assim, vocês estão me acompanhando, diga amém. A Bíblia diz assim: os seus ouvidos. Deixa eu ver a versão aqui, por favor. Volte na versão, por favor, ao meio da revista e corrigida, por gentileza. A Bíblia diz assim: os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por trás de ti, dizendo: este é o quê? Andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para o quê? Alguém pode dizer aleluia? Você vai ouvir atrás de ti, dizendo: este é o quê? Este é o quê? Andai nele. Tinha comigo, andai nele. Mais um texto. E último, Hebreus 12:1, NVT. A lâmpada é útil porque ela não deixa que haja desvios ou atrasos. Então aqui está dizendo, você vai ouvir atrás de ti uma voz. A voz da palavra dizendo, este é o caminho, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Você é essa pessoa. Hebreus 12:1, último versículo. A Bíblia diz, portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, livremos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Alguém pode dizer aleluia? Então diga assim comigo, a lâmpada é útil porque ela impede que haja desvios ou atrasos. Deus quer que você chegue ao final da corrida. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Então aplauda forte a Jesus. Aleluia. Alguém pode dizer aleluia? Então vamos ficar de pé e vamos orar juntos em nome de Jesus. As 3 coisas que a lâmpada pode fazer por você, você aprendeu hoje aqui. Ela lhe mostra o caminho, ela impede o desvio e ela pode, de fato, lhe mostrar onde esconde os perigos da escuridão, os perigos da noite, os perigos das trevas. Ela vai livrar os seus pés em nome de Jesus. Ninguém aqui vai se desviar, ninguém aqui vai perder a rota e ninguém aqui vai ter atraso no seu caminho. Nada vai embaraçar os seus pés. Alguém pode dizer glória a Deus? Glória forte ao Senhor, Ele é digno. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Quantos foram abençoados essa noite? Amém. Quantos receberam a palavra da vida? Então, eu quero que você se dedique a passar tempo com a palavra de Deus, a orar, ler a palavra. Irmãos, a igreja não é viva pelo que acontece nas quartas ou no domingo. É pelo que fazemos em nossa casa, pelo tempo que reservamos de oração, de leitura da palavra, de comunhão com Deus. Amém? Glória a Deus. Então, domingo, nós vamos estar juntos para recebermos a palavra do Senhor. Alguém pode dizer aleluia? Então, você que está recebendo pela transmissão, espero você domingo com sua família, 9 horas da manhã, em nome de Jesus. Vamos orar juntos. Recebemos a bênção final. Que o amor de Deus, o nosso querido Pai, e a graça de Jesus, seu lindo Filho, e a comunhão do Espírito Santo, esteja hoje com a sua vida, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E sobre ti o Senhor levante o rosto e te dê paz. Te dê paz, saúde e prosperidade, hoje e para sempre. Amém. Um beijo no coração e que a graça seja com você. Em nome de Jesus. Nos vemos até o domingo, às 9 da manhã.